Oi gente, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Hoje é 31 de maio de 2019, hoje é sexta-feira e está no ar o Imaculada Notícias. E na edição de hoje você vai ver que o Ministério da Saúde prorrogou o prazo para a vacinação contra a gripe. E você vai ver também. Pesquisa aponta que o trabalho voluntário cresceu no Brasil. Protesto por verbas na educação levaram milhares às ruas do país. Previdência recebe mais de 200 emendas em comissão especial. Estas e outras informações a partir de agora no Imaculada Notícias. Estudantes, representantes de entidades estudantis e de sindicatos de trabalhadores foram às ruas nesta quinta-feira para protestar contra a redução de verbas na educação. Em Brasília, o público caminhou pela esplanada dos ministérios. Exatamente 15 dias após o protesto que reuniu estudantes, professores e servidores em Brasília, a esplanada dos ministérios voltou a ser palco de novas manifestações. O principal foco foi o contingenciamento de verbas públicas para universidades federais. Mas a posição contrária à votação da reforma da Previdência também esteve entre as pautas. Acho que a principal mensagem é que 30% de corte para a educação é um absurdo. Isso inviabiliza a educação superior no país. É importante que esse ato aconteça agora, porque por mais que o governo já não esteja falando da situação da educação como estava falando antes, até porque o ministro da Educação ele fala muita besteira sobre educação porque ele não entende da área, o que está acontecendo é que não houve nenhum recuo do governo real, em relação aos cortes que ele fez. A mobilização começou no meio da manhã em frente ao Museu da República. Os participantes da manifestação caminharam pela esplanada dos ministérios. Na capital também houve protesto contra o contingenciamento de verbas das universidades públicas e a manifestação foi na Avenida Afonso Pena. Mais de 1.000 estudantes que se reuniram na Praça Ari Coelho na tarde desta quinta-feira em Campo Grande realizaram uma passeata na Avenida Afonso Pena, sentido shopping. Com carro de som, cartazes e gritos de ordem, jovens caminhavam pela principal avenida da capital, protestando contra o corte de verbas para a educação. A Comissão Especial da Reforma da Previdência fez nesta quinta-feira a última audiência pública para debater e esclarecer pontos da proposta. Também terminou ontem o prazo para apresentar sugestões ao texto. Primeiro, os senadores se recusaram a votar a MP 867, que tratava inicialmente da prorrogação de prazo para a regularização de dívidas ambientais. Mas após intervenções na Câmara, passou também a modificar pontos sensíveis do Código Florestal. Depois, a oposição insistiu que queria votar hoje alterações no texto da MP 871, de combate a fraudes no INSS. Mas, diante da falta de quórum, um acordo foi firmado para votar esta e mais uma medida provisória na próxima segunda-feira, último dia de prazo antes delas vencerem. Como nós não tínhamos quórum e a construção do acordo na busca da votação simbólica era o que a gente estava buscando, a gente resolveu convocar o presidente Anastasia, convocou uma sessão deliberativa ordinária para segunda-feira à tarde e nós já estamos falando com todos os líderes para garantir o quórum necessário. A recusa dos senadores em votar as medidas provisórias hoje tem a ver com uma insatisfação antiga, o hábito dos deputados de analisar as MPs no fim do prazo, obrigando o Senado a chancelar o texto enviado pela Câmara. A votação da reforma administrativa esta semana no Senado foi a gota d'água. O próprio governo teve que pedir que ela não fosse alterada para não correr o risco de perder a validade. Não pode a Câmara dos Deputados fica preso com as medidas provisórias lá, debatendo, discutindo o que tem que discutir mesmo, mas não até o último minuto. Manda para o Senado no último dia e pede para o Senado carimbar. O Senado não é uma casa de carimbo. O Senado é a casa revisora.
O Senado, se não se apresentar, se não se posicionar, perde a razão de existir. Hoje aqui no Senado Federal existe um mal-estar grande com a exiguidade do prazo para apreciação e deliberação das MPs. Mas com esse tempo nós vamos trabalhar para haver maior compreensão e o governo vai trabalhar para mobilizar os senadores no sentido de garantir o quórum e poder votar a 871 e a 872. A solução para esse desentendimento entre as duas casas do Congresso pode estar na aprovação de uma proposta de emenda à Constituição que altera o rito de tramitação das medidas provisórias. Ela garantiria pelo menos 30 dias ao Senado para avaliar o texto da Câmara. A PEC já foi aprovada pelos senadores e está parada, aguardando a análise dos deputados desde 2012. O Instituto Nacional de Câncer estima que a cada ano são diagnosticados 59 mil novos casos de câncer de mama no Brasil. Por isso, a Lei Federal de número 12.802, que garante a gratuidade na reconstituição da mama que foi retirada, e aqui no estado uma nova lei de autoria do deputado Barbosinha, obriga os hospitais e as clínicas a fixarem cartazes informando esse direito. Nós vamos acompanhar mais detalhes na matéria da TV Assembleia. Um dos centros de saúde que já aderiram às novas regras foi a Santa Casa de Campo Grande. Por aqui, circulam entre 7 e 8 mil pessoas todos os dias, sendo que aproximadamente 1.000 delas procuram a ala de oncologia. O gerente de comunicação institucional do hospital, João Carlos Marquesan, falou como foi o processo de adequação à lei. É muito importante para quem sofreu essa mutilação por decorrência de uma doença, e o hospital, no cumprimento da sua função, não só de prestador do serviço do SUS nesse fato da reconstrução, achou importante também a comunicação desse fato, porque não importa simplesmente existir uma lei que obrigue a ser reconstruído. É também importante que esta obrigação do sistema público chegue até as pessoas que necessitam desta reconstrução, dessa reparação, para poder retomar a sua qualidade de vida, né? Para a psicóloga Raquel Almirão, que atua na psicologia clínica há 23 anos em Campo Grande, os pacientes só poderão efetivamente usufruir dos seus direitos se, em primeiro lugar, os conhecê-los. Ela falou quais aspectos da lei ganham destaque sob o ponto de vista dos pacientes que lutam contra o câncer. Eu vejo clareza e transparência. A mulher, a gente não pode entender que todas as mulheres sabem disso, porque isso não é uma verdade. A gente não tem condições de saber o número de mulheres que entram para uma cirurgia de retirada de um tumor mamário tem conhecimento naquele momento de que elas podem ter acesso a essa consulta para saber se a cirurgia, se a mama delas pode ser reconstruída ou não. O mês de junho se aproxima e com ele a temporada de festas juninas. Para quem não dispensa uma boa quadrilha, quentão e comidas típicas, tem opções para todos os gostos na cidade de Campo Grande. A programação inclui festas gratuitas e shows sertanejos. Vamos acompanhar. No dia 7 de junho tem a festa junina do Cordão Valu, às 18 horas, na Casa de Show Jeremias. No dia 8, será a festa junina da Associação dos Amigos das Crianças com Câncer de Mato Grosso do Sul, das 11 da manhã às 22 horas, no Albano Franco. No mesmo dia, quem sobe ao palco da principal festa universitária da cidade é a dupla goiana Hugo e Guilherme na festa junina da UCDB. Também no dia 8, tem a festa junina da paróquia Cristo Rei, na comunidade Cristo Bom Pastor, localizada na Rua Florão, número 1113, no Jardim Tarumã. A festa começa às 18 horas com a Santa Missa e logo após começa a festa com comidas típicas, música, quadrilha e festival de prêmios. De 13 a 15 de junho, a tradicional festa que homenageia o padroeiro de Campo Grande, o Arraial de Santo Antônio. Dia 13, o festejo começa com as apresentações do grupo Laço de Ouro e do sertanejo Manute. Na sexta-feira, dia 14 de junho, quem anima a festa são as duplas Munhoz e Mariano, João Lucas e Walter Filho e o cantor Max Henrique. O Arraial acaba no sábado, dia 15 de junho, com os shows de Davi Guilherme, Breno Reis e Marcos Viola, além do cantor Tiago Brava. A festa vai ocorrer na Praça do Papa, como já é tradicional, das 18 horas até meia-noite. No dia 15, chega a festa junina da paróquia São Francisco de Assis. Nas barraquinhas de comidas haverá cachorro-quente, pastel, milho, caldos, quentão e doces, além de brincadeiras e pescaria.
No último dia do mês, dia 30, tem Arraial Solidário às 16 horas no buffet Mega Toys. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Haverá quadrilha maluca, concurso de melhor traje junino com desfile, algodão doce, pintura facial, espaço kids e muito mais. E no próximo bloco você vai ver que a campanha de vacinação foi prorrogada pelo Ministério da Saúde e nós voltamos daqui a pouco. E a gripe já matou mais de 80 brasileiros este ano. E como nem todo mundo se vacinou, a campanha de vacinação foi prorrogada. O Ministério da Saúde ainda quer imunizar quase 70 milhões de brasileiros. A procura pela vacina contra a gripe neste posto de saúde na zona norte da capital paulista aumentou nesta semana. Mas a vacinação na região ainda está abaixo da meta do Ministério da Saúde de imunizar 90% dos grupos de risco, compostos por 59 milhões de pessoas. São idosos com mais de 60 anos, crianças maiores de 6 meses e menores de 6 anos, gestantes, mães no pós-parto, pessoas com necessidades especiais, indígenas, doentes crônicos, professores, profissionais da saúde e das forças de segurança e salvamento. Até agora, só 75% da população mais vulnerável aos casos graves da gripe foi vacinada. Apenas 2 estados atingiram a meta: Amazonas e Amapá. A campanha termina amanhã, mas a vacinação continua nos postos de saúde enquanto durarem as doses. A partir de segunda-feira, mesmo quem está fora dos grupos de risco poderá ser imunizado. Certamente ela protege contra os casos mais graves. Por isso que a eleição no estado é você dar para as pessoas que têm maior risco de evolução para a gravidade. São os chamados grupos de risco. Porque essas pessoas podem, com uma simples gripe, que todos nós, isso é uma gripe, pode passar, pode não passar, e as pessoas evoluem para casos graves. Amilcar toma vacina todo ano. Não quer dar chance para o vírus da influenza. Você tem que se prevenir. Esse é o motivo. Então, todos os anos eu tomo vacina para evitar. Nunca tive problema depois da vacina. A Organização Mundial de Saúde inclui a síndrome de burnout na nova revisão da CID, a Classificação Internacional de Doenças. A burnout, que não pode ser chamado de doença, nem condição de saúde, foi definido como o resultado de um estresse crônico no trabalho. A inserção da síndrome na lista vai ajudar a fixar diretrizes baseadas em evidências sobre o bem-estar mental no local de trabalho. Por mais de 15 anos, Márcia trabalhou como auditora fiscal do trabalho, resgatando pessoas em situações análogas à escravidão. Nos dias mais difíceis, chegou a receber ameaças de morte. Toda a preocupação, aliada ao estresse, teve uma consequência. Ela foi diagnosticada com síndrome de burnout, que é o esgotamento mental e físico causado pela atividade profissional. Não é igual alguém que trabalha no escritório, fechou a gaveta, acabou o dia de serviço, vai para casa e dorme. Aquilo te acompanha porque você não se desconecta do trabalho. É a conexão 24 horas que te impõe algum problema de extrema gravidade. O termo foi criado em 1974 por um psicanalista alemão e significa queimar de dentro para fora. Entre os sintomas estão sentimentos de exaustão física e mental, insônia, apatia em relação ao trabalho e redução da produtividade. Mais de 33 milhões de brasileiros sofrem de exaustão profissional. Pela primeira vez, a síndrome de burnout foi incluída na Classificação Internacional de Doenças da OMS, a Organização Mundial da Saúde. A nova classificação vai entrar em vigor em 2022. Como a síndrome terá um CID, um código específico para cada problema de saúde, será mais fácil conseguir um afastamento do trabalho diante do diagnóstico. Para este psicanalista, a decisão da OMS dará mais visibilidade ao burnout, melhorando o atendimento aos pacientes. É importante que a Organização Mundial de Saúde esteja reconhecendo essa síndrome porque ela é prejudicial para o trabalhador e para as pessoas com quem ele lida. Os pacientes dos médicos, os alunos dos professores também vão sofrer com um atendimento
que caiu de qualidade. Então prejudica toda uma trama social, né? Bom, ainda falando sobre saúde, a Organização Mundial da Saúde faz alerta sobre o consumo elevado de gorduras trans. Vamos acompanhar mais detalhes na matéria da Rede Vida. Alimentos que fazem parte do dia a dia de muita gente e atraem o paladar pelo sabor, mas deixam a desejar quando o assunto é saúde, porque são ricos em gordura trans. A Organização Mundial da Saúde faz um alerta sobre o índice elevado de consumo de gordura trans. Segundo pesquisa, cerca de 5 bilhões de pessoas em todo o mundo correm risco de desenvolver doenças associadas a essa gordura industrializada, que causa a morte de aproximadamente 500 mil pessoas a cada ano. E o maior perigo é que muita gente não tem consciência disso. Normalmente, quando a gente olha num rótulo, a gente às vezes até se confunde, porque no rótulo vai estar lá gordura vegetal, mas tem a informação que ela é hidrogenada. Então, quando a gordura é vegetal, a gente já se acalma um pouquinho, é vegetal, tranquilo. Mas quando ela é hidrogenada, ela é tão ruim quanto a gordura trans é vinda do animal. Por quê? No animal, em alguns animais, eles têm uma pequena produção de gordura trans, até pelo tipo de aparelho digestivo. No estômago é formada essa gordura trans. A nutricionista funcional Sandra Reis explica que o consumo frequente desse tipo de gordura é um veneno para o organismo. Um dos primeiros danos é começar a diminuir o que é chamado de bom colesterol, o HDL, e aumento do colesterol ruim, o LDL, o responsável por formações de placas, o responsável pelo acúmulo de gordura abdominal. E a gente sabe que o acúmulo de gordura abdominal traz vários problemas para o nosso organismo. Então, a identificação desses produtos, todo alimento congelado, o sorvete, o biscoitinho recheado, inclusive a bolacha, água e sal, é um alimento que tem gordura trans. Então, muitas vezes a gente acha que esses alimentos são inofensivos, mas imagina a vida de uma pessoa que é corrida, por exemplo. Ela consome muito alimento industrializado. Quer dizer, o percentual de ingesta de gordura trans é muito aumentado. O risco dessa pessoa é maior ainda. Alimentos saudáveis têm sido incentivados através de campanhas para diminuir o consumo de produtos industrializados. O Brasil está entre os 25 países que adotam medidas para mudar o hábito alimentar da população. Andrea Piai para a Rede Vida de televisão. A crise econômica e o desemprego não afastaram a solidariedade do brasileiro. Uma pesquisa do IBGE aponta que o voluntariado individual cresceu nos últimos anos. Hélio tem 79 anos. Logo que se aposentou, começou a fazer trabalhos voluntários. Em 18 anos de entrega gratuita, já foi motorista, fez serviços gerais e foi presidente do asilo. Mas entre tanto trabalho, não esconde o que mais gosta no voluntariado. Sentar ao lado deles e ouvir o que eles têm para nos contar, sabe? Isso é impressionante. A gente tem o Palhaço da Alegria, a gente tem o Jovem Amigo, que eles vêm aqui aos finais de semana para fazer atividades com eles também. 80% do trabalho voluntariado é realizado em associações, escolas, hospitais e asilos como esse. De acordo com o IBGE, no ano passado, 7.200.000 pessoas praticaram voluntariado. E quem faz garante, há mais alegria em dar do que receber. A gente só é feliz quando a gente ajuda o outro. Quando a gente se faz o algo a mais pelo outro, né? É muito bonito ver a juventude. Eles vêm, tocam violão, cantam, passam o dia inteiro quase aqui com ele. Atos começou o trabalho voluntário interessado nas horas complementares para a faculdade e não parou mais. Ele faz parte da pesquisa do IBGE que aponta o trabalho voluntário individual aumenta ano a ano. Em 2016, eram 8,4% dos praticantes. No ano seguinte, o número de voluntários individuais subiu para 9% e chegou a 9,8% no ano passado. A maioria em instituições religiosas. Estava tipo um vazio que precisava ser preenchido em mim, que era estar ajudando alguém. Estar auxiliando, levando alegria. Quando chega alguém diferente, eu gosto. Ainda mais que é para ajudar.
armar brincadeira, sabe? Eu sinto feliz, eu gosto que eles venham. De acordo com a responsável técnica do asilo, horário livre, disposição para o trabalho e coração aberto para amar bastam a quem quer fazer um trabalho voluntário. A gente vê que o outro precisa da gente, que a gente também precisa estar em contato com o outro, né? Eu acho que é muito mais viável para quem serve do que para quem é servido. Legal, né, gente? O Imaculada Notícias de hoje fica por aqui. Outras informações você pode acompanhar segunda-feira no nosso programa que volta às 5h30 da tarde aqui pela TV Imaculada Conceição. Bom final de semana e salve Maria Imaculada!